O crepúsculo do século XIX envolvia a Europa em uma aura de progresso científico e industrial. Cidades inchavam e cresciam, fábricas vomitavam fumaça, mas sob essa fachada de modernidade, um espectro sombrio ganhava força nos campos. A terra, outrora mãe generosa, exibia os sinais de exaustão. Séculos de cultivo incessante esgotaram seus nutrientes vitais, as colheitas minguavam, e com elas a esperança de fartura para uma população em vertiginoso crescimento. O pão de cada dia se tornava um luxo inatingível para muitos. A fome não era uma visitante passageira, mas uma hóspede sombria que se instalava nos lares, corroendo a vitalidade de famílias inteiras. Era o prenúncio de um colapso social iminente, uma ferida aberta no coração da Europa. Os laboratórios empoeirados, mentes curiosas, já estavam entendendo a raiz do problema, a ausência silenciosa do nitrogênio no solo, o elemento vital para a sinfonia da vida vegetal. Era um nó que a ciência precisava desatar. A única solução conhecida jazia distante, nos depósitos áridos do Chile, o salitre, um tesouro cobiçado, mas de acesso limitado e custo proibitivo. Mantinha nações inteiras reféns da sua escassez. Nos corredores do poder, o pânico silencioso se instalava. Líderes viam no estômago vazio de seus povos a semente da discórdia, a fragilidade de seus impérios. A sobrevivência de nações inteiras pendia por um fio invisível. Foi nesse cenário de necessidades e avanços científicos hesitantes que surgiu a figura de Fritz Haber, um filho da Alemanha, enraizado em tradições judaicas, mas com uma lealdade inabalável à sua pátria. Desde a juventude, Haber acalentava um desejo audacioso: usar o poder da ciência não apenas para compreender o mundo, mas para mudar o seu destino, para aliviar o sofrimento humano através da alquimia do conhecimento. Em 1909, no calor de um laboratório modesto em Karlsruhe, a mente incansável de Fritz Haber concebeu o impensável. Extraiu do vasto oceano atmosférico o nitrogênio essencial à vida. Foi o batismo do processo Haber-Bosch. Uma revolução silenciosa que transformaria para sempre a relação da humanidade com a produção de alimentos. A alquimia moderna havia transformado o ar em pão. Agora a fertilidade não dependia mais dos caprichos da natureza ou da exploração de recursos distantes. Fertilizantes podiam ser produzidos em escala industrial, restaurando a vitalidade dos solos exauridos e multiplicando as colheitas em proporções nunca antes imaginadas. Hoje, mais da metade dos alimentos que nutrem a humanidade carregam a marca invisível desse processo. Bilhões de vidas em todos os cantos do planeta dependem direta ou indiretamente da visão de um único homem. Fritz Haber foi aclamado como um salvador, condecorado com as mais altas honrarias, reverenciado como um homem que havia triunfado sobre a fome, o flagelo milenar da humanidade. Mas a mesma fórmula que emanava vida em abundância carregava em seu âmago a semente de uma destruição inimaginável. A linha tênue entre a criação e a aniquilação começava a se delinear no horizonte da história de Haber. Em 1914, a Europa mergulha em um abismo de violência sem precedentes. A Primeira Guerra Mundial começa, espalhando suas garras de ferro e fogo por todo o continente. A vida se esvai nas trincheiras lamacentas, onde a morte se torna uma companheira constante. A Alemanha, estrangulada pelo bloqueio naval imposto por seus inimigos, enfrenta uma nova onda de privações. A escassez de fertilizantes se traduz em fome e a falta de salitre paralisa a produção de explosivos, própria engrenagem da máquina da guerra. Em meio ao caos e à carnificina, Haber enxerga uma nova missão, uma forma sombria de servir sua pátria, com a mesma paixão científica que o guiara na busca por alimentar o mundo. Mas dessa vez, o objetivo não era nutrir, mas destruir. Ele propõe uma arma invisível, silenciosa e letal: o gás cloro, uma névoa traiçoeira que se insinua nos pulmões, roubando o ar e a vida de forma lenta e agonizante. Em 22 de abril de 1915, Ypres, na Bélgica, em um instante de horror indescritível, 5.000 soldados aliados tombaram sob o ataque invisível. Milhares mais agonizaram, seus corpos retorcidos pela falta de ar, suas vidas se esvaindo em meio aos estertores. E Fritz Haber, ele estava lá, no epicentro daquele horror, supervisionando cada detalhe com a frieza calculista de um cientista observando um experimento bem-sucedido. Vestia o uniforme de sua nação e em seus lábios, talvez, esboçava-se um sorriso pela vitória de sua ciência. Mas nos bastidores da guerra, no silêncio do lar, o conflito cobrava um preço ainda mais pessoal. Clara Immerwahr, sua esposa, uma mente científica brilhante, com uma bússola moral inabalável, via na perversão da ciência um abismo intransponível. Em um ato de desespero e repúdio, Clara pôs fim à própria morte, utilizando a arma de seu marido. Seu silêncio eloquente ecoava a tragédia de um homem que havia trocado os lauréis da vida pelas sombras da morte. A Grande Guerra
chegou ao seu fim, deixando um rastro de destruição e cicatrizes profundas na Europa. A Alemanha, derrotada e humilhada, viu em Fritz Haber um herói controverso, o homem cuja genialidade se tingira de sangue. Embora evitado por muitos na comunidade internacional, Haber escapou das acusações de crimes de guerra e retornou aos seus laboratórios, buscando redenção na continuidade de pesquisa científica. Sua mente inquieta explorava novos caminhos, desenvolvendo pesticidas para proteger as colheitas. Entre suas novas criações, um composto à base de cianeto, batizado de Xylon A, uma fórmula sinistra que, com pequenas alterações e um novo nome, Xylon B, se tornaria um instrumento de um genocídio sem precedentes nas mãos do regime nazista. A ironia cruel e trágica paira sobre a história como uma nuvem tóxica. Fritz Haber, um cientista judeu que dedicou sua vida a servir a Alemanha, viu sua própria invenção ser utilizada para exterminar milhares de seus semelhantes nos fornos crematórios de Auschwitz e outros campos de morte. O mesmo regime que se beneficiou de sua genialidade o perseguiu implacavelmente por sua origem. Expulso de sua pátria, despojado de suas honrarias, Haber vagou pela Europa como um espectro, um exilado em sua própria história. Assombrado pelas sombras de suas criações, doente, solitário e amargurado, encontrou refúgio temporário em um hotel na Suíça, onde a morte o libertou em 1934, poupando-o de testemunhar a plena extensão do horror que suas primeiras invenções ajudariam a desencadear. A vida de Fritz Haber ecoa através do século XX, como um conto moral complexo e perturbador. Um gênio inegável, dividido entre a luz da criação e a escuridão da destruição. Um herói para alguns, um monstro para outros. Um homem que personifica as contradições e os dilemas éticos da própria ciência. A cada refeição que nutre nossos corpos, somos lembrados da sua genialidade que possibilitou alimentar bilhões, mas a sombra de suas outras criações paira sobre a história da humanidade, como um lembrete sombrio do potencial destrutivo da ciência, quando desvinculada de uma bússola moral inabalável. Haber acreditava fervorosamente no poder da ciência para solucionar os problemas da humanidade. Sua ambição o cegou para as consequências éticas de suas descobertas, para o preço incalculável pago em vidas humanas. Sua história nos confronta com uma pergunta temporal: até onde podemos usar ele em nome do progresso científico? E qual o custo que estamos dispostos a pagar por ele? O legado de Fritz Haber nos assombra. Um lembrete de que a genialidade sem ética pode se transformar na mais terrível das maldições.